Vamos falar da guerra da Ucrânia e do Romário? Quer que uma coisa tenha a ver com a outra? Vou te contar. O filho do Romário, do baixinho tetracampeão, está jogando na segunda divisão da Ucrânia. Eu achei interessante porque ele conta um pouco da rotina que é viver em um país que está em guerra. A gente daqui olhando fica muito assustado. E ele falou um pouco sobre essa história, né, numa entrevista que ele deu. Primeiro ele disse que quando veio a proposta de jogar na Ucrânia, num time da segunda divisão, ele ficou muito pensativo, ainda mais de um país que estava numa guerra. Pensa bem, gente, eu acho que quase ninguém ou muita gente não aceitaria a proposta de jogar num país que está em guerra, a não ser, vamos pensar ali pela grana, que fosse uma grana absurda. Eu acho que esse também não é o caso, né? Porque ele foi jogar na segunda divisão de um time da Ucrânia. Nem a primeira, nem a segunda liga, né? Dos principais times da Europa. E ele foi jogar e ele conta como é um pouco dessa experiência, né? Ele falou, olha, nas primeiras semanas foi bem estranho, bem complicado e assustador, né? A gente ouve explosão com frequência, né? E todo dia toca o alarme. Ele falou assim, olha, nos primeiros dias quando tocava o alarme, meu coração acelerava. Mas ele falou que depois de um tempo, né, o ouvir o alarme todo dia virou uma coisa que ele se acostumou. Então toca o alarme ali para alertar dos perigos de guerra, de conflito, e ele falou que isso já não deixa ele assustado. Mas ele contou uma história que ele falou que isso deixou ele com muito medo. Ele falou que um dia ouviu algumas explosões e foi olhar pela janela. E ele falou que assim que ele olhou pela janela, um drone apareceu bem na cara dele. Ele falou que ele correu bem assustado para dentro de casa e nunca mais pôs a cara na janela. Mas ele falou que mesmo num país que está em guerra, ele falou que dá para viver estranhamente tranquilo, né? E ele fala que quando ele voltou para o Brasil, para voltar, para cumprir as férias, os familiares e os amigos falaram, filho, pelo amor de Deus, não volta para a Ucrânia, fica aqui, não tem necessidade. Mas mesmo assim ele falou que preferiu voltar para a Ucrânia, um país que está em guerra, para jogar, para continuar jogando a segunda divisão na Ucrânia. Ele falou que o pai dele foi um grande incentivador, que o pai dele, o Romário, falou assim, olha, é uma grande oportunidade para você já tá ali com mais de 30 anos, né, e ele falou que, né, resolveu ir e tem gostado, né, parece meio louco a gente ouvir isso, né, uma pessoa que escolheu ir trabalhar, jogar futebol num país que está em guerra, né, e ainda quando veio pro Brasil, ainda quis voltar das suas férias para continuar jogando. Eu acho muito doido essa história, né? Mas ao mesmo tempo eu acho interessante, né? Aí é o Romarinho, né? O filho do Romário.